Olá, queridos amigos. Hoje vamos ver a história de um soldado alemão que conseguiu ser evacuado do cerco de Stalingrado. Andreas Engel, nascido em 24 de junho de 1915 em Bebra, foi um tipógrafo e, a partir de 36, um soldado profissional. Serviu na Polônia e na França com o 15º Regimento. Em Stalingrado, foi sargento do Estado-Maior do 1º Batalhão do 15º Regimento de Granadeiros Panzer, no 29ª Divisão de Infantaria Motorizada. Em 19 de novembro de 1942, 1º Batalhão do 15º Regimento de Granadeiros Panzer estava descansando em Balkas, a cerca de 60 quilômetros de Stalingrado. Depois da luta feroz pela cidade, coube a força pessoal e equipamentos e totalmente renovado. Havia rumores de que a divisão seria transferida para o Cáucaso para a conquista de Astracan. O moral era bom. Adquirimos madeira, portas e outros materiais de construção de Stalingrado e nos aconchegamos. Nosso conforto não durou muito. Uma ordem operacional surpresa interrompeu o nosso merecido descanso. Imediatamente o braço de combate partiu para um desconhecido. Por enquanto, o trem de bagagens e os serviços permaneceram atrás. O Major Müller von Berneck havia assumido o comando do batalhão alguns dias antes, e dele recebi instruções no dia seguinte para tomar um caminhão carregado com morteiros e munições MG para seguir o batalhão. Do leste ouvia-se fogo de artilharia pesada que estava aumentando de volume. No dia seguinte, ao meio-dia, o cabo Michels e eu partimos para um destino desconhecido. Depois de deixar a Balca, descobrimos para nosso espanto que a nossa 29ª Companhia de Artilharia havia assumido posições ali e estava disparando em direção à direção em que nossas ordens exigiam que percorrêssemos. Como nós não vimos soldados alemães depois disso, prosseguimos com maior vigilância. De repente, 2 aviões de caça se aproximaram em nível baixo. Pensei que fossem alemães pelas cruzes pretas. Ficávamos, portanto, boquiabertos quando eles abriram fogo contra nós. Fui atingido na parte superior da coxa esquerda. Instintivamente me deixei soltar o veículo. Meu colega foi atingido no calcanhar. O terreno era inclinado e, felizmente, nosso veículo chegou a uma paragem a cerca de 100 metros. Como observamos com alívio, a munição não estava danificada. De lá para a frente, uma turba desordenada de soldados com uniformes castanhos de terra estava em aproximação. Nossa suposição de que se tratava de russos foi felizmente refutada. Eram romenos desertando. Eles aplicaram curativos de emergência e dirigiram nosso veículo de volta para nós. Apenas o radiador e os pneus foram disparados. Eles nos levantaram de volta para o motor e partimos de volta, parando cada 50 metros. E assim chegou o nosso trem-bagagem. Meu colega Wetzlar, líder da seção de caminhões, me levou até a enfermaria mais próxima da estação. Depois de 2 horas, isso foi abandonado às pressas. Seríamos transportados fora de Kalat. Nunca chegamos lá, pois os russos pegaram e cortaram a caminho do oeste. O motorista da ambulância virou e nos entregou no meio da noite para o centro de coleta de baixas do exército. Quem ainda podia andar fugiu desse lugar inóspito. Havia apenas alguns de nós que foram deixados a um destino incerto. Tínhamos um sargento que tinha assumido a proteção do centro de coleta com um pelotão, para agradecer que saímos de lá. Ele parou alguns veículos em fuga sob a mira de uma arma, mandou que eles nos carregassem a bordo e voltar para o leste. Fui entregue no vestiário da 100ª Divisão Jäger e aqui estou deitado até o Natal em um barraco primitivo e frio. Eu não estava bem. A ferida não tinha sido tratada adequadamente e uma fleuma, uma infecção supurante das áreas moles, se instalaram. A cada dia as rações eram reduzidas. Uma fatia de pão e de vez em quando um caldo de carne de cavalo. O moral estava no fundo do poço. Depois do Natal, saí na esperança de convencer um veículo que passava de nossa divisão para me tirar desse lugar desolador. Se eu fosse morrer, então melhor entre os colegas da minha unidade. Quando apareceu um veículo, me arrastei. Eu mesmo fui para a estrada forçando-a a parar. Era um caminhão antiaéreo. O chefe do esquadrão, um sargento, me levou ao aeródromo mais próximo. A torcida aqui era inimaginável. Minhas esperanças afundaram a zero. Na manhã seguinte, uma aeronave veio. Sob a mira de uma arma, a tripulação impediu que a máquina fosse invadida. Como um homem ferido, incapaz de andar, tive a grande sorte de garantir um lugar e ser levado para fora. Um pouco mais tarde, nossa máquina pousou em uma pista de pouso militar. Arrancamos um suspiro de alívio, pois estávamos além das armas e combatentes antiaéreo russos. O cerco ficou como um pesadelo caótico atrás de nós.
A tripulação deixou a aeronave. O pessoal médico apareceu e nos libertou dos sacos de papel em que tínhamos sido embrulhado. Um hospital de campanha próximo nos acolheu. Um oficial nos pediu: não fale nada sobre nossas experiências e a situação no cerco. Esta era uma ordem superior. Não gostei, mas não me interessou particularmente para a grande fortuna de estar fora dela superou tudo. Comer, dormir e não congelar mais, era isso que queríamos. Não nos fizeram esperar muito por comida. Eu pesava apenas 69 quilos e não tive tempo de perder. Meu estômago não conseguia reter o frango e arroz que eu devorava, e o médico rapidamente mandou ter uma conversa muito alta com o enfermeiro que aparentemente me servira contra as instruções médicas. Algumas horas depois, fizemos uma viagem para um hospital de campanha da Luftwaffe. O luxo era inconcebível para um soldado de infantaria. Pensei que devia estar no céu. Uma cama branca de neve e rações que melhoravam a cada dia. Eu poderia ter ficado aqui por meses, mas a frente estava cada vez mais perto e fomos transferidos para Stalino. Aqui um médico decidiu que eu não estava apto para ser transportado. Isso me deixou infeliz, pois para estar do lado seguro eu queria ganhar território. Com a ajuda de uma enfermeira que teve a compreensão mais completa da minha situação, providenciei para ser colocado a bordo de um trem provisório do hospital 2 dias depois. Este era composto por vagões de mercadorias convertidos para o efeito. Camas de prancha tinham sido instaladas, no centro havia um fogão de ferro redondo no qual o carvão que estava ao redor teve que ser escavado. Não dava para ficar nas camas de prancha. Por muito tempo, o calor do fogão não se estendeu tão longe. Quem pôde, por isso, deitou sua cama sobre o monte de brasas. Logo estávamos todos tão negros quanto o as de espadas, mas quem se importava? Quanto tempo levamos para chegar a Kiev, não posso dizer. Muitos bons camaradas foram descarregados no caminho. Sua jornada terrena terminou. O sargento Andreas Engel ficou pouco tempo no hospital de campanha em Kiev e foi colocado a bordo de um trem hospitalar via Cracóvia para Oberschreiberhau, no Riesengebirge da Silésia, e atendidos na seção hospitalar Lederheim por enfermeiras católicas. Em junho de 43, ele foi para a companhia de convalescentes em Kassel e voltou para sua unidade, 1º Batalhão do 15º Panzer Regimento de Granadeiros, algumas semanas depois, na Itália. Ele foi ferido novamente em dezembro de 44 e atendido no Hospital Cortina d'Ampezzo. Após a guerra, trabalhou com a administração municipal de Kassel. Faleceu em 30 de julho de 2002. Obrigado por nos assistir e não esqueça de dar o like. Até a próxima!